Fala, meu Brasil Vaquejada, mais uma expedição vaquejada, e esse aqui eu tenho certeza que é um dos mais esperados. A gente recebe um convidado mais que especial, um campeão brasileiro, uma lenda viva, um dos caras mais conceituados, respeitados e queridos dentro do esporte da vaquejada, um amigo, um irmão, um bom filho, um bom pai, um cara que realmente tem uma história linda e maravilhosa. Eu tenho a honra de receber aqui comigo, para a gente bater um papo mais que especial, esse potiguar, né, norte rio-grandense da cidade de Macaíba, que na verdade representa o nosso Nordeste e a nossa vaquejada como ninguém. Meu amigo Júnior Latencio, que alegria, que honra. Valeu, estar obrigado com você pelo aqui no convite programa. aí, ter vindo, se não deu de nós vir, nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje para bater um papo mais que especial, que alegria. Relembrar os velhos tempos. É verdade. Somos amigos há muitos anos, né? A gente conhece, eu conheço muito a sua história, uma história linda, um cara capacitado. E eu não conheço muito bem, Júnior, como é que surgiu essa lenda. Júnior Latencio, que veio lá de Macaíba, se começou os primeiros passos a correr boi em Macaíba, foi quando foi para outro estado. Quem foi que te abriu as portas, falou, vem para cá, Júnior, você tem um talento nato, quer derrubar boi. Rapaz, Pedrinho, a vaquejada, tudo que eu dei a vaquejada é meu pai e minha mãe, que na verdade é o Porto Seguro do Cabo, é o pai e a mãe, e o cabo que tem o pai e a mãe e a Maria. Meu pai é tudo na minha vida, meu pai e minha mãe. Eu corria lá pro Macaíba mesmo ali, assim, meu pai as condições era só corria as vaquejadas que dava para correr, mas sempre, graças a Deus assim, a gente sempre que ia ganhava aqui, ali por perto, né? Não corria muita vaquejada grande, mas sempre quando corria ali por perto, Macaíba mesmo, tinha alguma vez que vai sair ali mais para longe, mas sempre por perto. E meu pai sempre comprava um cavalinho para mim, pro meu irmão, e nós corria por ali pro Macaíba e tudo na minha vida que eu agradeço é a meu pai, porque, Maria, que ele fez por mim, o caba nas condições que, assim, tudo nas condições que dava, né, que ele podia fazer. O que ele podia fazer por nós fazia. Por mim, pro meu irmão, pelas minhas irmãs também. E a gente sempre corria e um dia um amigo me chamou, Max, de Macaíba. Rapaz, Rui, tem um amigo meu que tá precisando de uma pessoa lá e eu me lembrei de você, que ele sempre me pagava a senha, Max também, arrumar o carro dele, pagava a senha pra ele. Mas nesse período assim, o seu pai corria muito também, ele acompanhava? O Papai só admirava, ele dava os carros para você correr? Não, aí papai corria, mas papai sempre corria. Sempre corria, mas papai sempre gostava mais de negócio de boi de mata, essas coisas, né? Mexer com gado, né? O pai era negociante, comprava gado e vendia. E gostava de vaquejada dentro de menino também. Aí eu acho que aquilo. Meus avôs, o pai de minha mãe também gostava de vaquejada e Esse amigo que você citou era amigo do seu pai, andava lá no andava. ar. O pai dele era muito amigo de papai e eu era amigo dele. Desde pequeno que era amigo. Aí um dia ele foi, me indicou para mim ir trabalhar. Disse, tu tem coragem de ir junto com Maranhão? Eu disse, vou trabalhar lá com um rapaz lá. E eu fui trabalhar com o Baldinho, esse cara, um rapaz lá do Maranhão, cidadão bem, tava bom mesmo. Esse cara me deu. Era. Deu umas coisas lá, chegou lá e um dia, parece que não sei, não entendo bem se ele teve um problema aqui de vender os cavalos. E aí ele disse, não, eu não vou vender os cavalos, mas você não vai embora não, você vai para casa do amigo meu. Aí me levou para casa de Berinho. Aí eu fui para lá para casa de Berinho. Lembra da cidade lá no Maranhão? São Luís. São Luís. Aí eu fui para Pedreira ali. Depois São Luís. Aí de lá eu fui para São Luís. Aí, Quantos anos, Júnior, tinha? Acho que tinha 18 anos. Sabe não, né? Saí novo. Aí o papai pensava que eu ia voltar. Ficou esperando. Era a mamãe também, ficava tudo doido. Eu pensando que eu ia voltar, né? Mas Deus bota as coisas na vida da gente, né? Bota as pessoas boas na vida da gente. Eu só agradeço mesmo a Deus e as pessoas que fazem as coisas por mim. E eu acho que não tem nem palavra para agradecer, né, Pedrinho? Os caras tirar uma pessoa nova assim de casa, né? Responsabilidade, levar para correr boi, né? Aí eu fui para casa desse cabo, o carro que ele corria, eu corri, Berinho. Só dos Berinho, esse cara era mesmo com o pai pra mim. Amigo, irmão mesmo. Pra raquejada, quando não ia com o patrão, chegava lá e pedia senha, o dono da raquejada, pra mim correr, e corria, ganhava o prêmio. E ganhava o prêmio ele pra tudo, não quer nada não.
tratava mesmo assim de. Eu acho que ninguém nunca lhe fez essa pergunta. Eu queria saber, Júnior Latese, Júnior Latese já começou a correr profissional, ou naquela época tinha as categorias, acho que era aspirante, o profissional, dividia as categorias, ou você já começou, ingressou como profissional? Você toda a vida tem muito talento, né? Eu fui correr uma vaquejada lá em. Não, corri do Pio 12, aí eu corri amador, tirei o terceiro lugar, que naquela época no Maranhão, tirava as vagas, era igual, vamos dizer, que era 10 mil. Se classificasse 5 era 2 mil, se classificasse 10 era vaga de 1.000. Aí eu me lembro que tirei o terceiro lugar, na outra semana era Vitorino. Doutor Silas Holanda era quem fazia o circuito lá de São Luís. É um doutor que tem lá, gente boa, amigo da gente, acaba bom. Aí quando eu cheguei lá, e ele, na outra semana ele disse, Júnior, você não vai correr amador não. E esse parque que a gente morava, Berinha, era arrendado a ele. Aí, tá bom, doutor, não dá de correr, não dá. Eu sei que arrumaram lá um dia, arrumaram lá um AC, ele parece que completou o resto, você vai correr profissional. Aí nessa vaquejada lá no Vitorino, lá no Parque Luana, lá no Deputado Juscelino. Lá que nós deputado Juscelino. Aí eu tirei, se eu não estou enganado, parece que o terceiro lugar, se eu não estou enganado. Aí desse dia pra cá eu não corri mais amador. Mas, na verdade, a experiência de amador foi bem pouquinha, né, gente? Eu só corri uma vaquejada lá. Uma vaquejada Uma vaquejada no Maranhão. Já se tornou profissional. Foi porque naquela época lá o amador era amador mesmo, era os patrão, né? Que não tinha esses. Aí quando você botava. Aquele que corria para alguém, né? Começando assim, dando incentivo. Era, mas aí, o doutor Sila era um cara meio rigoroso, ele deixava correr só o amador mesmo. E ele sabia, né, como eu vivia, mas ele. Eu acho que do circuito ele era o presidente e ele não deixava correr. Ele correu o que era o certo. Pela sua habilidade, né? Eles visavam, na verdade, ele visava ali era o que? A qualidade técnica do atleta, né? Ele era amador profissional. E você já tinha muita habilidade. Era, mas também, Pedrinho, era porque naquele tempo era só corria mesmo o amador, não corria o vaqueiro não. Porque o amador era que nem se fosse o patrão, né? O patrão mesmo, o vaqueiro corria, por exemplo, porque naquela época só tinha duas categorias. Se fosse vaqueiro realmente tivesse alguém que pagasse uma senha como profissional. Corria o profissional, era desse jeito. E o Júnior até já começou por ali, já virando. Aí, naquele tempo, lembra que eram os caras, os vaqueiros da época? Tinha uma vaqueirama boa danada, naquela época era Giovanni, Raimundo Paulino, era uma vaqueirama muito boa. Aí descia daqui de baixo, descia outra vaqueirama boa, do Ceará. Do Pernambuco era menos, mas era mais do Ceará, Manel Parambu, aquela vaqueirama toda, aquela vaqueirama boa. Uma nata de vaqueiro bom. Era, tudo em cavalo bom, e tinha uma coisa, né, que esse povo chegava lá mesmo e era uma vaqueirama boa mesmo, ganhava pra muito. Você foi muito bem acolhido lá, Júnior. Você toda a vida teve um leque de amizade gigantesco. Graças a Deus. Mas você passou algumas dificuldades. Sair de casa não é fácil. Deixar o pai, deixar a mãe, os irmãos, né? O seu conforto, né? A sua privacidade do seu lar. Eu queria saber lá o que é que você acha assim no seu entendimento, qual foi a maior dificuldade que você achou quando chegou no Maranhão? Rapaz, no Maranhão, é assim, porque quando você chega, eu por mim foi assim. Quando eu cheguei não conhecia pouca gente e veio quanto me lembrava de casa. Queria voltar, mas aí o cara vai fazendo amizade com um com o outro. Quando dá fé, tá agasalhado ali. E o povo do Maranhão é muito acolhedor. O bom mesmo, me tratavam bem. Graças a Deus, todo canto onde eu ando. Então, na verdade, a dificuldade que você teve foi a saudade. Acaba sair de perto do pai e da mãe, nunca saiu, né, Pedrinho? E sair assim, eu. Mas pensou em se embora, ainda arrumou a bolsa? Não, quando eu fui embora pra lá, pai ainda deu dinheiro da passagem. Disse, olha, esse dinheiro não mexa nesse dinheiro não. Se você não gostar, pega um ônibus e vem embora pra casa. Mandou o dinheirinho contado pra voltar pra casa? Gente. Foi. Aí, graças a Deus, não precisou não e nós corremos aí atrás de ganhar o pão e graças a Deus tem dado certo. Ganhou e foi construindo amizade. Isso, exatamente. E passando, né, conhecendo novas equipes, novos animais. Isso. E essa dificuldade da vida, Júnior, o cara foi passando, a saudade amenizando, conhecendo novos amigos, bem acolhido. Certeza. Ele começou a se destacar, aí chama a atenção também de grandes equipes, investidores, cavalos. Você foi muito precoce, porque o cara sair de casa com 18 anos, já correr profissional, já ganhar, né? Ter essa maturidade de estar longe da família, né? Absorver os problemas e dar resultado, porque quando você corre, que você é vaqueiro, você não corre ali para brincar, tem que ter o resultado. É isso que eu queria chegar, né, Júnior? Tem que ter o resultado. Agora eu acho que isso nunca pesou para você, né? Como é que você lidar com isso? Pedrinho, eu sempre, assim, eu nunca fui esses vaqueiros de ganhar esses prêmios todos, não, mas graças a Deus sempre ganhei. O dia de minha feira, na vaquejada, eu ganhei, sempre ganhei. Nunca deixei de ganhar, não. Perco uma semana, duas, mas na outra eu vou e ganho o dia de minha feira.
E você sabe que a vaquejada, se o cara soubesse o dia de ganhar, ele não corria pra ninguém, corria pra ele mesmo, né? Mas eu nunca, assim, desse tempo que eu corro vaquejada, todo mundo tem fase, mas a minha fase foi pouca, assim, não é que eu seja ganhador de ganhar muita coisa, não. Mas eu acho que eu não passei um mês sem ganhar um prêmio, não. Sim, dinheiro de minha feira, né? Prêmio grande, não, porque sempre ganhei, graças a Deus, graças a meu bom Deus, e sempre nós ganhamos. Mas assim, às vezes você não nota, mas a gente de fora a gente sabe que você é um ganhador nato. Você é um cara que realmente é difícil perder. Mas a tua humildade te capacita. É. E é bonito ouvir de você quando você fala que perde. Mas perdia pouco. Né? Perdia pouco, ganhava perdi, muito. é. E sempre assim, eu corri, quando eu vivia lá em São Luís, eu fui correr com a equipe lá, com o cabo lá. Primeira vez que eu corri para a equipe Fabiano Bezerra. Ele tinha um cavalo muito bom, e os cavalos diziam que poucos vaqueiros acertavam. Esse cavalo até Massinho, não sei se você conhece Massinho. Massinho Massinho ganhou muito prêmio dele, era um tal de pontaria. E eu corri nesse cavalo e eu ganhei um bocado de besteirinha. E sempre do lado esquerdo. Não, de lado direito eu não sei nem botar a luz no braço. Acho que a galera, todo mundo do Brasil queria saber. Júnior Lattes correndo de direita. Nunca puxou um boi de direita? Não, nunca puxou. eu corro de direito, mas corro aquele negócio que. Mas nunca correu valente profissional, né? Não, eu corri, Já até correu que eu também, corri umas né? 2 ou 3 vaqueadas de direito, mas. Depois abandonou. Era, e eu até corri de direito, mas depois que passei, eu sempre Esse é o corri lado de esquerda. passar só as marchas, é? Rapaz, O de esse cá é lado de executar, né? que é pra. Nunca se achou adaptado, nunca gostou, né, Júnior? Correr de direita, né? Se eu botar uma luva dessa no braço, pra mim é um corpo estranho que tá em mim. Eu fico com aquele negócio de tirar do meu braço. Eu não me acostumo. Mas do lado esquerdo tem premiação. Não tem umas E naquele Maranhão você construiu uma legião de fãs, um eu respeito gosto de abraço, imenso, construiu muita amizade, correu nas grandes equipes, né? Um cara prestativo, um cara que nunca ouvi você carregar luxo. Não, E a gente tem uma pergunta também que sempre bate nessa tecla e a gente fala, eu lhe conheço há muitos anos. verdade. E tem até muitos nos bastidores que falam assim, Júnior Lattes não fica em um lugar que tiver muito luxo, muita gente lá para opinar, muito conforto. Você carrega isso com você, né? Que você gosta de estar mais quieto, mais no seu lugar. Eu gosto mais de estar das coisas mais ao redor de simples. casa. Não gosto de estar assim muito. Eu gosto de vir correr 3, 4 vaqueadas e voltar para casa. O caminhão, quanto mais simples, melhor. Não, o caminhãozinho que dê para ir e voltar tá bom. O luxo é bom, né, Pedrinho? Mas porque tem umas pessoas que não podem comprar um caminhão de 500 mil, de 1 milhão que nem tem, para dar para mim correr. Que na região da gente, vaqueada não é essa vaqueada que nem tem para cá muito. A verdade é essa. E o caminhão, onde der para chegar, não tá bom. Correr o gado, se botar bem, se não botar, vamos embora. Toda a vida você correu muito, foi para amigo, né, Júnior? Você foi um vínculo de amizade, corri né? muito para amigo meu. Corri muito para amigo meu. E sempre correu muito para amigos. Assim, foi difícil você estar em uma grande equipe, né, eu uma acho que contratação. Acho que você até às vezes já recusou muitas propostas, que eu sei que você recusou, muitas propostas de grandes equipes, por conta disso, de valorizar mais a vaquejada na tua região, porque você gosta de correr para amigos, né? E é perto de casa, né, Pedrinho? E o cabo vai correndo muito, corre muito. Eu corria muito canto, né, assim, longe. E eu gosto mais de estar perto de casa. Né? Hoje, né, porque minha família, meus filhos, minha esposa, meu pai mora mais eu. E eu gosto mais de estar ao redor de casa. Porque eu estando perto de casa, as coisas ficam mais, né? Mas estar perto de casa você sempre está, porque você precisou também deixar sua casa nova com 18 anos. É verdade. E quando foi uma certa época, o Brasil precisou conhecer quem era Júnior Lattes. E Júnior Lattes saiu do Maranhão, foi para o Piauí. Foi. E eu acho que você já ganhou em todo o Nordeste. Já Ganhou, não sei se você já ganhou no Sudoeste, no Rio, em Minas. Já, eu acho que em Minas eu corri pouco. Tem algum estado que pratica a vaquejada que você correu e não ganhou? Eu acho que não, né, Júnior? Rapaz, Pedrinho, eu acho que os 2 estados que eu não corri foi Minas e Brasília. Minas e Brasília. Eu não bem lembrar, mas assim, eu acho que não corri não. Mas nos Eu outros. já fui uma vaqueada Rio perto de Janeiro, Minas. São Paulo? Sim, São Paulo também não fui não. Lá no Rio de Essa Janeiro. região de lá do sul ali eu não corri não. Minha região de correr vaquejada mais pra cá, né? Mais pra baixo. Mas já me chamaram para ir correr. Você sempre preservou mais estar É porque sempre. no seu cantinho, né? E outra, sempre tem muita vaquejada por perto, né? Também. Bater umas vaquejadas por perto e fica mais perto de casa. Mas chegou o ano de 2017. 2017 foi um ano especial, não foi, Júnior? Foi. Foi um ano que para a gente também foi especial para mim, porque foi um ano que você começou
A primeira vaquejada que você foi um convite que eu lhe Sim, fiz na minha foi, vaquejada lá no Conde. No Conde. Aí eu vou explicar ao pessoal aqui, a Praia do Conde, Parque Engenho Velho, no qual eu tenho muito carinho. Eu fiz uma vaquejada lá e chamei o Júnior para ele visitar essa vaquejada logo depois do Réveillon. O Latesse já foi para lá para participar, foi campeão. Foi. E foi um ano especial aquele ano, né, Júnior? De lá, você já partiu para outras vaquejadas, para o sul da Bahia. Fomos pro sul da Anápolis, Bahia, aquela rodada lá foi. do Prado. Foi. E voltou para correr o Campeonato Brasileiro. Foi. E esse ano foi um ano sensacional. Um ano de glória, de muita glória, porque ele deu o título mais almejado, né? Por quem Foi. pratica vaquejada, que é o Campeonato Brasileiro. Agora, para você chegar até lá, Júnior Latesse, foi trabalho, não foi? Foi, Pedrinho, é porque assim, tudo longe, né, Pedrinho? Aí a gente às vezes corria para casa e ficava naquele vai e vem, e os carros sofriam muito, né? Os carros estavam aqui, de repente subia para Bahia, para o Piauí, quando há 2, 3 semanas tinha que voltar de novo. E para mim também, né? Que o cara que dirige, corre, dirige, eles. Você sempre andou, a maioria das vezes, com um tratador, só você. Eu, tratador, O tratador, quando era Bodó, era Léo, sempre era eles dois. Léo, hoje está até doente, rapaz. Meu amigo Léo, se estiver assistindo aí, um abraço. Deus lhe abençoe, meu amigo. Léo. Pedra Norreta, gente boa, cara, Foi parceiro. quem ele acompanhou naquele ano também. Foi. Léo E antes disso também, ele já me acompanhava também, e teve um problemazinho de saúde, mas está ficando bom, se Deus quiser. Já está fazendo o que gosta. E aquele ano começou as vaquejadas, você era seu Cícero, Leite. proprietário do Jet Free. Jet Free era. Jet Free, que ficou conhecido nacionalmente. Aí você foi na primeira etapa e ganhou a primeira etapa. Queria que você contasse como é que foi, Júnior. Pode explicar de coração aberto. Pedrinho, eu fui nessa vaquejada aqui, dessa na outra. Aí você foi alcançando pontos e foi chegando à liderança. E dali você falou, eu vou seguir, que eu estou achando que eu vou ser campeão. Porque o final, todo mundo já conhece. E o final também tem uma história linda para você contar, de rivalidade, de queda, de boi, cavalo, esteireiro, que a gente vai chegar nesse assunto que vai tocar muito teu coração. Mas queria saber quando é que você, na sua ótica, você falou assim, eu tô achando que vai dar para mim ser campeão brasileiro, eu vou continuar aqui o campeonato. Foi, perdeu eu corri, acho que a Raquel do Leandro, né? Não sei se ela era do... Esplanada já era. Já era, né? Corri Esplanada, corrimos a da Dona Genier, né? Dona Genier, Itabaianinha. Aí viemos para cá, Parque das Palmeiras. Eu não sei se depois fogou, né, Pedrinho? Acho que fogou. Depois deu uma folgada, exatamente. Aí Nessas 3 você já pontuou, né? foi, entrei em todas as 3. Aí viemos para casa e Cício, mais Adalto e Eduardo, que era o dono da elétrica. Eduardo Maradalto. Cada White e o Jet Free, era a parceria dos dois? Era assim, vivi tudo lá em casa. Aí Eduardo era dono do carro de esteira e da égua. Aí, não, vamos dar para correr. Se quiser correr, pode ir. Mas aí as vacadas poucas lá, vamos meter o cacete. Aí subimos aí, correndo. Aí foi correndo e dando certo. E fiquemos por aí correndo. E graças a Deus terminamos. Mas você iniciou o campeonato na elétrica, correndo na égua? Nela e nele. Foi Nos dois. Mas começou a se destacar no Jet Free. E ela te ajudou assim, bastante em pontuações também, né? Ela ajudou demais, porque ela teve um tempo parado, né, também. O Jet Free era um carro bom danado, né, era filho. O carro não tinha nem o que falar. E nem ela também estava falando dela agora ali. Pra você, Júnior, foi o melhor cavalo que você montou? Um deles. Pra mim, é assim. É porque eu acabo falar de 3, 4 cavalos, que nem ele, que nem o Big. Aquele castanho que você alcançou, que corria travado. Você ganhou No lá em final do Roxinó. Isso. Aquele mesmo. Os cavalos eram muito bons, porque assim, eu não sei se é os cavalos que os netos, os caras que correm cedo demais, chega um momento dos cavalos não. Agora pra mim aquele carro castanho era um dos melhores, que aquele Big era diferente, o Jet Free era outro carro bom. Mas na verdade o quadro na parede é o Jet Free. É o Jet Free. Eu tenho quadro lá em casa do castanho, tem do Jet Free e tem o da elétrica também. Cada quadro lá em casa. E aquele ano você começou no Jet Free uma sequência de vitórias impressionante. Onde você começou a chocar o Brasil, chocar no bom sentido, você começou a mostrar a qualidade. A forma de derrubar touro, todo vaqueiro bom sabe que derruba boi forte. Mas às vezes você derrubava boi forte com muita facilidade em situações adversas. Em vídeos que a gente pode resgatar e tomara que minha equipe traga para a gente colocar aqui no episódio, no programa. Né? Você tira boi imprensado.
Você tira boi para ganhar o primeiro lugar, que cai você, cai o cavalo, você pegado, boi da ponta, finado saudoso Alex na esteira, cai tudo. Ele era um cavalo que te dava condições de você ganhar o primeiro lugar. Dava, ele. Toda hora, né, Ele velho? era o cavalo seguinte, aquele cavalo, o bicho, ele era muito bom de prêmio. Aquele cavalo foi lá pra casa, ele passou 6 meses lá em casa, eu acho que uns 5 a 6 meses peguei. E eu mexendo nele, aí um amigo meu foi e disse, esse cara não vai dar certo com tu não. Eu digo, vai. Esse cara vai dar e eu vou ganhar uns prêmios nele. Aí um dele foi olhar o cavalo passando lá e disse, eu não estou dizendo a você que você vai perder seu tempo com esse cavalo, rapaz. Eu digo, tem nada não, se eu perder o tempo, tem nada não. Aí levei ele para um bolão, primeiro bolão, a primeira vez que eu corri nele, entrei com 300, na outra semana entrei com mais 200 num bolão. Aí ficou uns 15 dias parado lá, tinha uma carregada no baixinho, e eu não lembro que foi a pessoa que dividiu no primeiro lugar, não lembro. Eu sei que eu dividi o primeiro lugar com as 300 nele, e tinha uma moto extra, eu ganhei a moto. Aí de lá desse dia pra cá, esse mesmo cara que eu tô dizendo, ele sabia as vacadas que eu tinha corrido nele do começo até o dia que ele morreu. E o tempo que eu corri nele, de bolão, vaquejada, ele sabia que eu tinha ganhado e tinha perdido nele. Você podia procurar, rapaz, quantas vaquejadas ruins ganhou nele e quantas Você ele sabe perdeu. números, quantos perdeu, foi muito pouco, né? Não, eu não. Eu perdi. Perdeu muito pouco. Né? Não perdi. Mas ele sabia de tudinho, as que tinha ganhado e as que tinha perdido. As que tinha ganhado e tinha perdido, ele sabia de tudo. E eu ganhei umas coisas nele, mas também o cavalo perde. Mas você montado naquele cavalo, Júlio, você carrega muita humildade. Ao mesmo tempo, você é um cara que fala e faz. Eu sempre falei, você não é um cara muito de... Cada um tem uma superstição para correr boi. Júnior Lattes não é o atleta que está muito ali no jiqui, rodando cavalo, olhando isso, ou mandando ajeitar muito protetor. Você gosta de encostar e arrancar a tampa. E eu já fui testemunho, Júnior Bocão esperando para você, e Bocão querendo segurar o boi, você fala, deixa o boi passar que eu quero correr o boi, Júnior. O pai de Bocão. O pai de Bocão, isso é um linguajar. Você quer ver boi passar, meio que quer passar, você sentiu o boi na mão para lá embaixo finalizar. Assim que tem boi. Isso é um modelo seu que eu acho bonito, admiro. Porque todo boi é uma carreira, né? Assim, cada boi é um jeito de correr. Mas eu gosto de correr, eu chegar ali na cancela, ali o rabo, eu gosto de correr o boi. Assim, eu acho ruim correr atrás de gente que morre na minha frente, tá entendendo? Fica moendo ali para correr o boi, eu acho ruim. Eu acho bom entrar e correr. Uma das curiosidades, gosta de encostar. Então mandar racar tanto, vem embora. Pé de breca e fica mais ruim ainda, cansa os cavalos, pra botar ali. Se botar no chão bem, se não botar, a semana que ele tem raca errado, nós corre de novo. Quer dizer, cada um tem um jeito, estou dizendo o meu jeito, né? Um jeito sim, né? É respeitar e copiar por muitos. E o Brasil adora isso. Eu não gosto de. Eu estou dizendo aqui, mas não estou falando de ninguém, não. Tô não, dizendo cada um tem uma superstição, mas o meu seu jeito corre do meu jeito, né? Cada um tem um jeito de correr. E foi desse jeito que você foi caminhando, eu estava chamando uma vaquejada, Júnior. E já era no meu horário pela manhã, você ganhou o primeiro lugar em 2017, a gente está contando um ano de 2017 até chegar, quando você foi campeão nacional. A vaquejada aqui em Gravatá, Pernambuco, você ganhou o primeiro lugar já de manhã, saudoso Alex estava do teu lado, vai chegar no momento de falar desse cara especial na tua vida. Esse cara, e você ia botando boi a boi, naquele tempo a rivalidade era com um concorrente que era Walter Xavier, no Aragon, né? Uma concorrência dura, porque muitos têm na memória e falam que o Aragon foi um dos maiores cavalos de todos os tempos. Walter Xavier é um grande vaqueiro. Foi um e você naquela luta, para você, um dos melhores cavalos foi o Aragon. E era ele que você tinha que enfrentar. É muito bom, né? Muito bom, muito bom. Mas na época, como atleta, um dos melhores. E eu lembro dessa vaquejada de você de madrugada, e o baixinho do lado, a vaquejada, se eu não me engano, foi o saudoso Israel quem fez aqui em Gravatá. Lá no Ribeiro Mendes. No Ribeiro Mendes. E ali, Júnior, foram batidas ali umas 80 C, mais ou menos 90, e muito profissional aqui no meio. E você, no linguajar, nós foi picando cacete. E a cada rodada, meu irmão, que você chegava ali, que eu tava chamando, você vinha mais frio. Você e Walter botando o boi, e no final você ganhou sozinho. Teve um boi que caiu você, caiu o cavalo, caiu o Alex. Quer dizer, muita coragem, muita precisão, habilidade, muito foco e muito Júnior Lattes de ser. Você é um cara determinado, né? Rapaz, assim, é a luta de fazer que nem o outro. A minha roça é a vaquejada, né? Eu não tenho outra roça, a minha roça é a vaquejada. Aí a gente tem que dar o melhor da gente, né, Pedrinho? Porque é de onde a gente tira o sustento da família da gente, o meu, de minha família, é daqui da vaquejada.
E se a gente não der o melhor, fica para trás, né? E eu sempre que corro, se você me chamar para ir para um bolão de R$10, é R$10 o prêmio, eu vou ganhar, eu vou sair de minha casa para ganhar os R$10. Porque agora se disser, nós vamos ali passar os cavalos é outra coisa. Agora valendo, eu vou atrás de ganhar o dinheiro, que é a minha roça. Eu só vivo disso. Eu não tenho outro meio de vida. Né? E usar o dom que Deus lhe deu. Exatamente. Se tivesse vaquejada todo dia eu corria vaquejada. E esse espírito seu competitivo, né? Competitivo, é. E amizade é uma coisa. E assim, porque assim, eu vivo dela, né, Pedrinho? E então a gente tem que. Se rapaz, semana eu não vou pra vaquejada, não. Já aconteceu muitas vezes de eu chegar em casa e dizer à mulher, eu disse, rapaz, semana eu não vou pra vaquejada, não. Isso é na segunda-feira, quando é na terça, eu já tô me coçando pra ir pra vaquejada. Porque você olha para um lado e para o outro, eu vou fazer o que em casa? Tem que ir atrás de trabalhar. É o seu É o trabalho. meu trabalho, onde eu tiro meu sustento dela. Então, vamos correr ela. Tem que estar presente, Tem que afasta estar da presente. família, mas ao mesmo tempo traz conforto para a família. Exatamente. Né? Porque o que você ganha lá, você investe na sua família. Exatamente. Tudo Você dia ganha na vaquejada, você traz para casa, investe na sua Exatamente. família, né? Na esposa, em filhos. Exatamente. Mas para a gente finalizar o ano de 2017, teve essa rivalidade grande. No final você conseguiu, não sei se você lembra da pontuação, foram poucos pontos. Foi. Superou o Walter Xavier, superou o Aragão Apolo e levou para Teve um casa o negócio título, né? De campeão brasileiro. Foi. Eternizado, Tem um negócio do cavalo perpetuado que- na sua vida. Teve até uma junção assim, né? De uns problemas fora da pista com relação à pontuação de cavalo, do Foi, Jeque Free do Aragão foi. Apolo. Que o carro foi para a justiça, mas aí Por conta depois de umas ganhou. contagens de pontos. É, foi um negócio assim. Mas depois tudo foi resolvido. Foi resolvido. Você ganhou de forma merecida. Walter também foi reservado campeão merecidamente. Um cara que é finalizador de boi forte, um cara duro, casca grossa. E você conseguiu levar para casa esse prêmio que você carrega com muito carinho. E eu queria saber, Jonathan, se você é um cara novo, você é um cara que tem 39 anos, uma legião de fãs que você tem no Brasil todo, que você, como eu digo, você fala e faz. Se o Brasil ainda pode esperar que você ainda tem vontade e sonha de voltar a ser campeão brasileiro de vaquejada. Rapaz, Pedrinho, eu acredito que eu perdi tudo na minha vida que eu quis, assim. Eu nunca desejei um carro, se você tiver um carro melhor do que o meu, para mim isso é seu. Agora, tudo que eu boto na minha cabeça de fazer, eu faço. Eu disse, rapaz, eu tenho vontade de montar num carro bom, Deus me abençoa, parece que Deus está escutando o que eu digo. Eu tenho vontade de montar num carro bom, Deus bota ele na minha vida. Tudo que eu fiz, que Deus bota na minha, assim, que eu penso, que bota na minha cabeça, Deus realiza na minha vida. Eu digo direto, às vezes eu fico em casa assim, digo, rapaz, será que eu mereço tanta coisa que Deus me dá? Porque eu já realizei tudo na minha vida, assim. Da vaquejada, que eu queria da vaquejada, Teve de eu premiações, já de realizei cavalos, tudo, de já realizei equipes. tudo. Equipes, eu corri nas boas que teve, todas eu corri, graças a Deus. Mas para um cara que tem um Brasil, uma legião de fãs, eu deixei no ar a pergunta, você vai responder aqui para poder a gente, né, continuar nosso bate-papo. Não, Será que a lenda não tem mais vontade, interesse não? nesse negócio aí, não. Ser campeão brasileiro, não. Esse negócio, sair só com essa zoada, Pedrinho. Então, eu acho bom mesmo correr vaquejada perto de casa. E é bom a gente fazer amizade nos campos, né? Onde chegar, ter amizade boa, ser bem recebido. E pra mim isso aí não tem interesse não. Foi voltando ao nosso assunto, Júnior, assim, aqui, né? Gravar, segurar um pouquinho. Você correu, almejou várias coisas, ganhou, conquistou. Eu queria saber, você não pensa em se aposentar, que você é um cara novo, quer correr até quando tiver muita saúde. E graças a Deus a vaquejada, João, quando você fala assim, agora aqui eu vou dar uma segurada, o corpo está meio cansado e eu vou segurar um pouquinho porque eu quero ficar mais em casa, viajar menos. A vaquejada te dá esse conforto, te dá esse suporte para você ter seus filhos estudando, sua casa, com simplicidade, mas sua casa própria, seu cantinho de ficar, suas baias. Graças a Deus você tem essa estabilidade que você ganhou dentro da vaquejada. Né? Graças a Deus tem, meu amigo. Tem uma casinha lá, tem umas bainhas lá, dá para nós, um amigo chegar, uma pessoa e nós ficar lá debaixo lá, que tem onde a gente armar a rede lá aí. Tudo conquistado, Da com muito vaquejada, esforço, né? E dentro da vaquejada. A vaquejada, eu não consigo me ver fora da vaquejada, não. Eu acho que eu adoeço. Se tem uma vaquejada ali, eu tiver aqui,
eu fico doidinho. Logo eu vivo a vaquejada, né, Pedrinho? De tudo que eu vivo é da vaquejada. Então eu tenho que estar nela, né? Tem que estar nela. Para ser Isso, campeão brasileiro, isso. você disse que não quer, né, buscar o título, mas não. Mas é como eu disse a você, mas se aparecer um X1 como chegou, Ou você na com o X1 hora. na sua. Como é? Ou toda hora que aparecer eu tô pronto. O X1, né? Toda E o hora. X1 chegou na sua vida, gente. Chegou. Foi a melhor coisa que a vaquejada teve, foi X1. E chegou- Todo vaqueiro ganhava seu dinheiro, suas coisas. Eu mesmo fui um dos que disse, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Porque o negócio da bola vir pra vaquejada, né? Assim, Pedrinho. E chegou na vaquejada de um confronto direto. É um E outra. confronto respeitoso, mas é um confronto direto. Direto, Cara a exatamente. cara, né? E o cara, quem ganha, ganha um dinheiro bom, né, Pedro? Ganha um dinheiro bom. Tem que ter mérito, tem que ter pulso para É. ganhar, correr. Aí, Pedrinho, eu digo direto, ganhar é consequência. Tem uma coisa que você tem de certeza é o zero. Agora, se você competir de igual para igual, o negócio, né? Tiver um cavalo à altura do adversário, eu acho que o negócio sai mais ou menos parecido. Mas no calor do momento, quando chegou o X1, apareceu que chegou em você, Eu não queria, não. não queria não. Queria, não. Esse Vinícius mesmo, que eu compro pra ele me ligou umas poucas vezes. O Wes também me ligou pra mim. Eu digo, rapaz, eu não vou querer, não. Eu vou querer mais. Tá aqui por perto de casa. Aí o Vinícius ficava reitado, danado. Aí mandou uns cabos, eu tava na ragada de São Luís. Aí ele disse, eu vou mandar, vamos ajeitar para você vir, diga o que é que você precisa. Eu digo, não, vamos. Eu tô numa raqueada aqui em São Luís para vir, né? Pra O ver se deslocamento não. é longe, para É ver se longe. tateava e não vinha, né? Ô Pedrinho, isso era umas 10 horas da manhã, quando foi 2, 3, 4 horas da tarde, os caras estavam lá. Aí me pegaram lá no canto lá e findemos, foi uma das coisas boas que aconteceu. Foi o Vinícius ter me chamado para correr E para o ele. X1 que você foi correr, Júnior, foi um X1 que parou o Brasil. Por quê? 2017 teve toda essa rivalidade sua, do Campeonato Brasileiro, contra a Walter Xavier, contra, quando eu falo contra, disputando. É. Né? Disputando, boi a boi. E tem que ter embate. A gente não consegue. Tem que ter. Eu não consigo ser não campeão tem dois, se eu não não ganho do tem meu dois adversário. campeões, só tem um. Só tem um. É. E quando você chegou lá, aquele mundo, aquele universo, X1 bonito, Mangabeira com aquele celular na mão, eu dei risada, ele chegou até você. A Naja, o mais temido vaqueiro do Brasil. Tudo isso é bom e traz um contexto geral, né? Porque o Você Brasil sem queria saber ver esse como é as duelo. coisas, né? Sem E- saber, você ficou meio. Eu fiquei meio chocado. assim, eu digo, rapaz, esse cara com esse celular na minha cara. Mas tá bom, e as coisas. de Não, e Deus, chegou, e o X1 ali, o Brasil, e muita galera querendo apostar, querendo, né? É a hora agora que eu quero abraçar o cara que eu sou fã, quero apostar Júnior Né? Lattes. Graças a Deus, tem muita gente que gosta de mim. Gosta de você e quis apostar, e do outro lado também a torcida do Walter Também, Xavier. também. E criou naquela bolha de emoções, realmente todo mundo mexeu, parou o Brasil, mas aí entra o Júnior Lattes, competidor, o cara frio, né? Cara de poucas palavras, mas pronto para resolver as coisas. Que você, quando decidiu ir correr, você foi para lá para ganhar. Você não É. foi para lá para si. Até quando você não queria ir, você estava ali meio que enrolando. Mas quando você bateu o martelo e falou, Vinícius, eu vou. Foi. Aí é a hora do atleta, né? É a hora do Júnior Lattes falar, agora eu tenho que ir lá e resolver. Desse jeito. Se fez o compromisso, tem que ir lá, né, Pedro? Pois é, meu amigo, é desse jeito as coisas. Eu sou realizado demais. De tudo na minha vida que eu quis. Que eu imagino, que eu não cometo nada do que eu vou fazer para ninguém. Eu fico só comigo. O que vai acontecer. Mas parece que Deus vem e bota assim na minha frente. Eu direto, todo dia eu converso lá em casa com a minha mulher. E a gente sempre conversa. E eu digo, rapaz, eu tava imaginando isso há uns dias atrás e hoje já está acontecendo. Então parece que é uma coisa sem explicação. O que Deus faz por mim É maravilhoso. E você foi um dos caras que quebrou logo os protocolos. Primeiro você falou que não queria jogar moeda. Se você queria correr logo o seu boi, ou ele queria correr o dele. besteira de moeda, não pra porra de moeda. Não, Foi logo porra. você correr logo o seu? Porra, o que foi? A Toraba Preta logo, Júnior? Você é adaptado, né? Mandou foi- arrancar a tampa e passou também. José Valdo lhe perguntou. Júnior Lattes, você chegou, está na hora de correr boi forte. Você falou, não, o que o Brasil queria era isso. Bora correr o gado. E daqui a pouquinho a gente sabe como é que se resolve as coisas, não. Foi. Bora Pedindo lembra das coisas. correr o gado, né? Mas Foi. sabe o que é, Júnior? É o espírito seu de competição. Às vezes você está ali, não está focado, mas quando eu falo aqui, eu estou falando como fã também. Eu tô, Né? Você é meu irmão. E você é meu irmão e você sabe disso. E a galera queria ver.
né? Você correr. E ali é que cai o peso nas costas do cara profissional. E ali você tem que chegar lá e resolver. Ali não tem negócio de brincadeirinha, não. É chegar lá e mostrar. Porque às vezes o pai leva uma criança e fala, ó, esse é Júnior Nates aqui. Isso é aquilo que papai fala direto, que eu gosto de assistir ele correndo muito. Isso é uma grande responsabilidade. E você se enganchar com um touro daquele, ele tem que ir pro chão, né? Tem serviço, né, Vedinho? Pra você enganchar com um boi preto daquele. Às vezes dá certo. Assim, as coisas é bom quando dá certo. A gente querer de um jeito. As coisas só é bom quando dá certo. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não dá certo de fazer. Então, tem que esperar para a hora certa. Mas que tá sempre pronto, tá, né, Júnior? Sempre. É ganhar, eu digo direto. Quando eu saio de casa com uma raca errada, uma coisa que eu tenho de certeza é o zero. Ganhar prêmio é consequência. O X1 no Brasil, se tiver, não tem problema nenhum. Não É só tem marcar a problema data. nenhum. Eu vou toda hora. Se tiver 10, eu vou os 10. Se o patrão botar o dinheiro, nós estamos dentro, né, Alex? E tem o Júnior Latécio família, Júnior Latécio pai, Júnior Latécio. Eu queria saber quantos filhos você tem. Hoje o Júnior Latécio está casado, onde mora, a esposa. Fala um pouquinho do seu lado com a sua família, sua convivência com a sua família. Eu tenho 5 filhos. Tem 5 filhos. 4 mulheres e o Arthurzão. O Arthurzinho que é o sucessor, né? E a minha esposa tá grávida de novo agora. Já veio o sexto? Não, é o quinto com ele agora. Ah, sim, o quinto. Moram todos com você? Não. 2 meninas, a Latécia e a Luísa. Uma mora em São Paulo e outra mora lá perto de Teresina. E a Arthur e Isa moram mais ele. E agora ela tá grávida de novo. Sua esposa é a Lorena. Te acompanha nas vaquejadas é difícil, Não né? pode, por causa dos meninos, né? Que estuda, os bichinhos estudam, aí tem que sair. Quando dá uma férias, uma coisa, aí eu levo eles. Mas Dá um tempinho carrega, né? dá uma raqueada por perto de casa, eu levo. Eu nunca vi sem montar cavalo, mas Júnior Latécio, na hora vaga, sem correr boi, sem montar cavalo, Júnior Latécio joga bola, Júnior Latécio joga dominó, Júnior Latécio toma cana, eu sei que toma. Eu tomo tu acredita que já é a terceira pessoa que me pergunta? Eu tomo uma caninha aqui no retorno. De eu estar em casa pedindo, eu sair para ele, se for lá no bar e tomar uma, não tem coragem. A minha caninha ali, quando eu tô correndo por ali pelo retorno, também quando acabou de correr, também não bebo mais. Mas no lazer, joga uma bola, depois da bola... Ô, Pedro, só se for de arroz pra boca. O meu negócio lá em casa é ir buscar uma ração pra um garrote na roça, botar um comer pra um bicho, se eu tiver em casa, se precisar de a gente esticar um arame, uma coisa, na roça mesmo. O lazer você toma conta do que é seu. Eu moro lá em Zé de Freitas tem uns 2 anos, 2 ou 3 anos, vai fazer 3 anos. Um dia desse eu tava lá, o cara disse, eu estava vendo o que aqui em Zé de Freitas? Eu digo, oxe, eu moro aqui, ele disse, tá, que conversa é essa, pai? Tu mora aqui, ninguém nunca te vê. É porque eu não saio quase dentro de casa. Caseiro, dentro de casa, eu não saio de casa, aí assim, quando eu rolo na rua comprar um pão, comprar uma coisa pra dentro de casa. Mas dizer que eu vou na rua, então eu vou em Teresina buscar uma ração pra um cavalo, pra uma reis, uma coisa. Mas do cara sair, eu não sou muito saidor, não. Aproveitando o momento de folga, né? E eu era danado, eu era andador, andava mais do que notícia ruim, vi umas canas, mas até que me aquietei. Graças a Deus, tomei regra de casa. E nas andanças da vida, Júnior, muita amizade, né? Muitos Amizade vaqueiros, boa, assim, amizade boa. Graças muitos a Deus, ganhos e muitas perdas. É verdade. E eu creio que teve uma perda muito grande na sua vida, uma lacuna inapreenchível para a gente dentro do esporte. E foi a perda de um grande amigo, não só seu, como meu também, mas um grande irmão seu, que foi do Alex. Alex, era irmão. Um cara que esperava para você, que estava na vaquejada, que eu sei que vocês sempre se falavam, né? Tinha aquelas ideias, tinha aquelas trocas de incentivo, de carinho, discutir algum assunto. Tá ali agora eu e Maciel Cardoso, Bruno Piaba, estava conversando ali, falando sobre ele, passei quase 1 hora falando. E assim, falando só um pedaço, que se fosse para falar dele, nós passávamos 2 dias falando, que aquilo era um cabo do coração bom. Eu nunca vi Alex, assim, esse tempo que eu andei, que corrimos junto aí, eu nunca vi Alex dizer que não gostava de uma pessoa. Ele só sabia estar rindo macho para lá, macho para cá, e moendo, nunca vi. É porque assim, Deus tem tanta pessoa ruim, né? Aí não. É porque Deus quer as pessoas boas também perto, né? E era um cara muito presente na sua vida. Era, sempre nós corríamos juntos, sempre. Quando não era mais nego antes, era mais ele, nós sempre corríamos juntos. Quando não tava um, tava o outro.
Você participou assim, né, Júnior? Que você teve aquela, né, Foi. aquela dificuldade para poder chegar com O o corpo dele, reconhecido. na família, na cidade dele. Eu Então ia isso pra. mexeu muito com você, né? Mexeu, eu ia pra lá. Quando foi o negócio de reconhecer o corpo, quando eu cheguei em casa e eu não tive coragem, pedir, não tive assim aquele negócio. E eu não tive coragem de nada não. Eu passei uns 30 dias ruins. Tudo que eu. De vez em quando eu saio com ele. De vez em quando só ele rindo assim, tipo rindo pra mim. Quando você aprontava para bater esteira, para correr um boi, bater no Bora, papo. macho, bora. E aquele negro era muito gente boa. Muito boa mesmo. Mas fica a lembrança guardada no Fica coração, boa. fica o carinho, fica o legado que ele Se você deixou. fizer o bem, sempre fico bem, né? E onde eu vi ele passando foi deixando coisas boas. Não deixou rastro para trás, não fez inimizade. Porque tem, infelizmente, quando chega a hora da gente, né? A gente pode até querer não ir. E a bicha é tão covarde que ela chega e não avisa ninguém, né? Mas deixou muita coisa boa. E ele é um dos grandes amigos e E vaqueiros, vaqueiro, né? para mim foi um dos maiores vaqueiros que eu vi correndo do lado esquerdo. Um dos maiores vaqueiros que eu vi correndo do lado esquerdo. E a gente tem aqui também, aqui, Júnior, um quadro que a gente fala, né, justamente do pódio dos vaqueiros que o convidado nosso ele elege, escolhe, né? Se você também quiser se incluir, você fica à vontade. Eu, no meu, se eu fizesse um pódio meu, você tinha um lugar. Não é porque está em sua frente não, mas pela sua qualidade de atleta e pela sua forma de competir. Você é um cara íntegro e corre para ganhar. Queria saber na opinião do Júnior Natécio, essa lenda, esse vaqueiro nato, né? Você pode falar para a gente quem são os 5, eu não vou colocar na atualidade não, os 5 vaqueiros para Júnior Natécio, os melhores 5 vaqueiros de todos os tempos da vaquejada. É dos atual ou dos passados? Vou lhe dar uma responsabilidade grande. Vou colocar, era para ser da atualidade, mas você tem peso para falar da vaquejada até quando você conhece. Rapaz, se for falar aqui, a gente não sabe nem falar de tanto vaqueiro bom que tem, né? Aí você só Vamos pode falar falar de de 5. Vamos falar de Edmilson Valentim, Seu Edmilson, vou contar. João Batista, o pai de seu Genildo Gonçalves, 3. Irã, é tanto vaqueiro bom. Mas veja bem, Mas vamos fazer o você seguinte. só pode falar vamos, 5. Vamos me deixar fora, que eu não quero falar desses 5. Não, você, ó, em todo o quadro aqui falou. E você, eu sei que Júnior Lattes não é um de ficar no meio do caminho nem em cima do mundo. Não, Escolha 5 da atualidade. 5 da atualidade. Delvane, Zé Barreto, Celso Júnior, Vitor Rayara, Nego, eu vou falar nada, tem tanto vaqueiro bom, eu não vou falar o que. Os 5 não E quero falar. outros que eu cortei pra trás aí, que eu nem me lembrava. Se eu lhe perguntar, Juninho, qual o maior vaqueiro que você já viu correndo boi? Você pode falar até que é seu pai. Rapaz, Você tem um. eu tenho. Você tem um eu vaqueiro. sou o cara que Então você tem que falar quem é. eu admiro ele. Eu até falei numa entrevista que teve lá em Natal, é Celso. Celso E. Vitória Celso Vitória. Aquele cara, pra mim, é um fenômeno. é um mito, né? E se nosso amigo tivesse aqui, pra mim era ele. Pra mim, o maior canhoteiro que eu vi correr vaca errada era Léo. Pra mim, o maior canhoteiro. Eu queria saber, Júnior. Tá gravado aqui, a gente vai cortar. Eu queria saber, Júnior Latécio, de onde veio esse apelido que o Brasil todo clama, que as crianças gritam, que os amigos brincam, que Cangai disse que agora tá sem veneno. Onde veio? Quem foi que ele batizou com esse apelido? A Naja da vaquejada. Rapaz, isso é Bruno Silva, mas os cabos aí com resenha. Foi Bruno Silva, Bruno foi? Silva e os cabos aí, Jocélio, Papo Reto, esses cabos moendo. Ei, Porque Júnior, a Naja é uma cobra perigosa, né? Muito mas veneno, eu- derrubava muito boi. mas eu não tinha não, esse veneno, nunca tive não, esse veneno. A cobrinha vai pra uma cobrinha verde. Mas viralizou, né, Júnior? O Brasil abraçou, uma época tinha um caminhão plotado, né? Uma Botaram Naja, botaram uma foto. E você carinhosamente aceitou o apelido e sempre, né? Retribuiu aos fãs que queriam, né? É Tá verdade. com você para tirar uma foto. Quero ver a Naja do Piauí, a Naja Júnior Latécio. Ficou marcado em sua vida esse apelido também. É. Rapaz, eu sei que a vaquejada, o que ela tem de vaqueiro bom aí, não é brincadeira não. Mas tem um monte de vaqueiro novo aí correndo, Felipe. Que não é brincadeira não, os homens botam boi mesmo. Vaqueirama bota boi, não é brincadeira não, Os cabos bota boi. Eu acho que tá faltando mesmo é a cavalaria não tá assim.
Tem uns vaqueiros passando na frente dos cavalos, mais na frente dos cavalos. A negada mesmo com vontade de ganhar prêmio mesmo. Se tivesse mais cavalos bons, no seu entendimento de Júnior Lateste, né? Teria Assim, aqueles bons tem ainda. muito cavalo bom, né, Pedrinho? Não vamos tirar o mérito dos cavalos, não, que tem a cavalaria muito boa, que tem também, né? É porque a vaqueada tem uma proporção tão grande, né, Pedro, que juntou, assim, muito cara que vamos dizer, que vinha um tempo atrás amador. Esses caras encostaram para perto aí do profissional agora e tem uma coisa, vamos botar boi. Eles não botavam boi só lá atrás não, no amador não. Botava boi, bota boi aqui. Agora que eles estão botando boi. E a dificuldade de ganhar o primeiro lugar no meio da cavalaria dessa, dos vaqueiros, isso é imensa, né, Júnior? É, desse jeito. Aí você anda pronto, né? Então, de vez em quando, se der um bobeiro, eu lasco o primeiro aí. Se facilitar, É brincadeira, diga assim, não é brincadeira. Tudo tem a hora, né? A gente brinca e tudo, mas que tudo tem a hora. Quem determina é Deus. Deus, quando dá a hora de você ganhar, pode botar o boi que até cansar o braço, mas ele determinou fulano ganhar. Não fui eu, nem você, nem ninguém não. Ah, o prêmio quem dá é Deus. Júnior, essa galera nova que tá começando a correr boi, galera que vem chegando aí, a garotada, né? O conselho da lenda, do campeão nacional Júnior Lateste. Que conselho você daria? Né? O primeiro passo eu sei que é a humildade, mas Verdade. queria que você falasse assim, bem Rapaz, caracterizado. É assim, Aprenda, olhe as pessoas, se inspire em alguém, né? Tem Que muito- você passasse pra gente essa mensagem aqui também. tem muito raqueiro novo aí e caba bom, caba raqueiro bom. Que tem que acabar ser humilde. E na hora que ele gostar de alguém aí, de um raqueiro aí que dá chave, se inspire nele, Sim, como que, inspiração. né? Inspiração que. E fazer que Deus. Tentar fazer que Deus acima e embaixo vai dar tudo certo. Se Deus avalizar, tá avalizado, tudo né? certo, tudo certo. Tudo Deus- depende de Deus, né, Júnior? tudo na frente, primeiramente Deus. Viu? Eu tenho isso comigo, primeiramente Deus. E depois vem as outras coisas. Quando Deus bota a mão em cima, tudo vai. Júnior Lateste já correu vaquejada no Brasil todo. Passa tudo Teve vai. algum parque de vaquejada que você passou perto ali de ganhar e não ganhou, e você tinha vontade, ou tem vontade de ganhar? Eu queria ganhar aquela vaquejada, que eu acho aquela vaquejada charmosa, de boi forte, bonita, das tantas que você já Tinha uma correu. vaquejada que ela acabou e eu não corri ela. Ela, assim, quando eu comecei a correr mesmo, eu acho que ela parou. Era do Vale. Lá no Grupo. Tocantins, no Gurupi. Eu não alcancei ela não, mas disse que era uma pista muito boa. E disse que lá ele tinha boi forte. Disse que a cara do homem era. Eu era doido para ir lá. Assim, aí eu acho que com o tempo não fez mais, né? Mas eu era doido para ir lá. Era doido pra lá, que lá tinha boi forte, né, Júnior? Era, tinha uma vaquejada que todo era uma referência, né, Pedrinho? Agora perguntava, rapaz, qual é a vaquejada? Lá no Ilho do Vale. A vaquejada, todo mundo falava muito bem, que era uma vaquejada muito boa. Tinha uma vaquejada muito boa em Brasília, no Leão, né, também. Lá no grupo não. Você chegou a correr aquela vaquejada, Não, Raulzinho? não. Mas estive lá um tempo, fui lá, aquela engerou. Pistona, né? Júnior, tem um assunto aqui que às vezes eu não sei se, né, se pode incomodar você, mas no meu papel de entrevistador, de amigo, e o Brasil todo também quer saber, há uns dias atrás você sofreu assim uma punição, né? Chegou até você uma punição da ABVAC, que é o órgão que toma conta do nosso esporte, a Associação Brasileira de Vaquejada, é um órgão que dá, né, a chancela para os eventos, né, realizarem as suas vaquejadas, e chegou até você uma punição. Isso mexeu com todo o Brasil, porque você ficou aí sem poder competir nas vaquejadas chanceladas pela BVAC, e o Brasil tomou aquele susto, as pessoas, cadê Júnior, será que ele não volta, como é que vai ser essa punição? Eu queria que você falasse sobre esse momento, que é um momento, né, difícil, um momento cauteloso que você passou esses dias atrás, mas que graças a Deus está tudo resolvido, e você está de volta aqui, trazendo o teu talento, a tua magia para dentro da vaquejada. Pedrinho, é assim, eu acho que teve um momento de errar e tem um de acertar, né? E foi uma corrida que teve, um acontecido que teve. Eu tenho um jeito de falar, você tem um jeito de interpretar e acabou, passou e, né? E não ficou mágoa nem minha, nem de jamais minha, de ter raiva de ninguém. E eu acredito que do juiz também não ficou não, nós conversamos todo mundo. Graças a Deus e foi tudo resolvido, né? resolvido e todos são meus amigos, não tenho problema com ninguém. Nunca tive problema com o juiz, é porque tem hora que. No calor do momento, é verdade. Tem hora que eu posso dizer alguma coisa, você pode, qualquer ser humano diz, né?
Mas E, graças assim, a Deus, a humildade de sempre, né, Júnior? aconteceu e passou e Graças a Deus está de volta. vamos tocar a bola pra frente Tá e aqui botando o boi trabalhar. no chão, tá aqui com a gente É. batendo papo. Júnior Se errar, tem que ser punido. E se eu errar, eu quero que me puna. O certo é certo. Né? o certo é certo e errado é E errado. errado é errado. Esse é o sempre o Júnior Lattes que eu Não, conheci mas desse porque jeito. assim, se eu disse alguma coisa que com certeza ofendeu alguém, né? Isso aí não resta dúvida. E pro negócio ficar claro, tem que ser punido, né? Assim, não fiquei chateado de forma nenhuma com ninguém. É assim, que o cara na hora diz o que quer, e às vezes acha que está dizendo uma coisa, né? Ou como alguém pode me dizer alguma coisa e, né, e eu achar que não. Depois se retratar e você, com sua humildade, realmente saber também. Não, assim, acolher, passou. perdoar, na verdade. Passou, fiquei chateado demais. Alguém também deve ter ficado chateado com o que eu disse, né? Que ali eu sou um pai de família, quem está trabalhando ali, você é um pai de família, o juiz, o locutor, todo mundo vive daquilo. Eu vivo da raqueada, você vive da raqueada, e muitos vivem da raqueada, e pode ter dito, assim, de certeza eu disse coisa que não era para ter dito, né? Então, foi mais do que certo. Graças a Deus, tudo resolvido. Resolvido. Júnior Lattes de volta, o Brasil quem ganha, os fãs. É. Todo mundo aqui, bancada é cheia quando o Júnior Lattes vem correr o boi, aquela alegria, menina, junta tudo, se abraça, aquela energia boa, né? Aquela energia positiva, aqueles abraços, aquela foto, aquele carinho. Que coisa maravilhosa, né, Júnior? O tanto de gente, bicho, que me ligou naquele negócio, olha, acaba, Maria, eu digo, não, vai passar, vai. Passou. Então, aqui, e obrigado aí. Eu vi muita gente aí até chateada. Acaba amigo meu, rapaz, não pode, não, mas vamos ter devagar, cai da certo. E passou, e graças a Deus estava todo mundo trabalhando e arrumando o dinheiro do pão e pronto. E vida que segue. E vida que segue, e vamos ver se nós botamos o gado aqui. Júnior Lattes, a gente tem aqui um quadro nosso, que é a pergunta do fã. Aí a gente tem uma pergunta para você de um fã, e ele vai aparecer aqui na telinha, e depois que aparecer na telinha você vai responder para ele e para todo o Brasil a pergunta que esse fã tem para fazer para você. Esse é o nosso momento aqui, né, do Expedição Vaquejada, a pergunta do fã da Júnior Lattes. Júnior Lattes, qual é a sensação de voltar ao Portal da Vaquejada? Rapaz, a sensação de voltar a correr as vaquejadas aqui do Pernambuco e do campeonato é a melhor possível, vai dar tudo certo. Júnior, vaquejada onde tem boi forte tem Júnior Lattes, onde tem Júnior Lattes tem boi no chão. Eu queria que você me falasse aqui, pelo menos duas vaquejadas que você se lembra assim, falar Pedro Guerra, aquelas duas corridas eu corri boi forte. Você lembra de duas vaquejadas que você já correu touro? Eu me lembro de uma que eu fui que essa vaquejada todo ano tem, lá no Vitor, assim, não sei se esse ano teve mais, esse ano teve não. 2008, ontem mesmo me mandou um bocado de vídeo, foi lá naquele Parque Luana. Lá era a boiada que seu Zezé Rocha dava pra lá, a boiada com 28, 30 arroba. Foi a boiada mais forte que você correu? Corri uma raqueada também, Léo Bambão, agora no... Luana que você fala é Vitorino Freire. Vitorino Maranhão. Freire, Lá ele botava boi grande pra correr, forte. Lá sempre foi a raqueada de pouca rodada e classificar e o cara ganhar o primeiro lugar ali com pouco boi. E corri uma também lá em Léo Bambam também, uma boiada muito forte. São Pedro também botou uma boiada muito forte esse ano. Onde tem boi forte tem lugar de resolver ligeiro, né, Júnior? Resolve. Parada, a conversa é meia pouca lá com a boiada. É bem ligeirinho? Onde tem boi forte, a boca não raia muito, nem conversa muito, não. Tem de ir lá e resolver. Você Kudu, ele diz, eu só gosto de correr boi forte, né? Se inspirou em você. Inclusive, o Kudu sempre falou que se inspira em você. Kudu é meu amigo. Quando ele fala em correr boi forte, tem muitos vídeos seus aí que viralizaram nas redes sociais. Tem um vídeo muito bonito que eu tive a honra e a dádiva de Deus de enxergar o momento teu, Júnior. No X1 em Souza, Aras Cartacho, um X1 valendo a premiação, uma aposta grande. Né, um X1 difícil contra o cara da atualidade a ser batido, o vaqueiro Delvânio Almeida. O Brasil dividido, torcida para cada lado, cara, e você nos deu de presente uma imagem que está marcada, né? Está marcada no X1. Essa daí não sai, ficou eternizada. Ali muitos falam, como você vê o cara que é o atleta profissional, carrega a humildade, sabe ganhar e sabe perder. Você vê em um boi, que se você coloca o boi, você ficava próximo de empatar com o Delvânio. É um boi que valia um monte de dinheiro, de gente apostando em você, da sua equipe aposta em você.
e você infelizmente não consegue fazer o boi no chão, cai, vai se levantando, acha o capacete, quando você levanta, você se depara com o seu Edmar Queiroz. O seu semblante é triste, você sai caminhando ali de cabeça baixa, né? Quem sai feliz quando toma um zero? E naquelas circunstâncias de aposta, casa cheia, você, ao mesmo tempo, Júnior, que você sai caminhando, né, com o semblante triste, para ajeitar o capacete, você olha o seu Edmar e fala alguma coisa, você vê que é ele, aí abre o sorriso e dá com a mão para falar com ele, cumprimentar. Ali é um gesto do ser humano que carrega dentro do coração, né, a humildade e o caráter, porque podia ser que você olhasse, fizesse que não vi e passasse. Mas você sorriu, falou. São momentos da vida que a gente não explica com palavras. É o gesto que o coração que Deus nos deu, né? Tudo na vida da gente é assim. É um momento, né, Pedrinho? Isso é um momento que nós passamos, vaquejada o negócio do X1 daquele ali é muito dinheiro envolvido, tudo, né? Mas porque perder um boi, eu acho que não vou me fazer de conta, cegar, não ver as pessoas. Meu amigo, seu Edmar, eu conheço o seu Edmar de muitos anos. Quase todo dia eu falo com ele, me liga direto. Júnior, você tá bem e tudo. Ali é uma pessoa de ouro. Você lembra o que ele falou com você ali, não? Rapaz, ele perguntando, você sumiu, rapaz, você não foi mais lá, você não lhe vi. Eu disse, sai mal, eu cheguei hoje que eu tinha ido para um bolão, até mais Neguetes, ali uma cidadezinha perto. Mas, rapaz, você é muito saco. Ainda deu para poder bater um papo com ele. Aí depois eu arrudiei lá, falei com ele lá direito, disse, mas, Maria, ele é um cidadão de bem, um cara de bem demais. E naquele X1 homem de bem, viu, seu Edmar? Homem de bem, nosso amigo, Maria, cava bom. Eu acho que eu conheço há muito tempo, seu Edmar. Fui vaquejada dele lá na casa dele mesmo, em Redenção. Rapaz, é uma recepção, a gente chegava lá, Pedrinho. Chegava lá, nem os carros de dentro a gente tirava, os cabos já vinham com a equipe lá, tiravam com os carros de dentro, lavava o caminhão. Chegava outro com a feira, ajeitava e levava nós para um canto, para outro. Eu peguei a amizade do seu Edmar, sempre amigo, grande amigo. Eu também, seu Edmar Queiroz, Natan Queiroz, toda a família, pessoas maravilhosas. Natan também, me deu muito bem com o Natan. E assim, Júnior, naquele X1 você não ganhou, perdeu, Perdi, né? Foi para Delrano, perdi. E eu queria saber se você tinha, assim, vontade de assistir um X1 entre dois vaqueiros, aí agora não é você. Você falar assim, Pedro Guerra, eu queria ver fulano de tal e fulano de tal, para ver esses dois cabos enganchados aqui. Tinha algum X1 que você queria assistir? Rapaz, a galera aí, essa galera já se bateu tanto já, de testa aí, que eu vou dizer. Vitor, mais Delvano e já se pegaram mais bonzinho um bocado de vez, não foi? Aí quem mais? A turma toda já se pegaram, né? Aí nego mais eles. Rapaz, assim da minha memória. A Delani também deu uma pegada boa, mas... Renato? Foi Renato? Foi Renan, não? Renan. Mais Renan? Foi, dá uma tala de boi danada. Mas tinha alguém que você queria ver, dois caras profissionais que você admira que ainda não correu o X1? Velho Canga, Cangaia tá aí. Porra, rapaz. Aí você disse, aí no outro coisa lá, rapaz, Cangaia, você pediu pra falar em 5 vaqueiros, ele falou em 4. E se entrou no meio, não foi? Velho Canga, é de boi mesmo. Os 5 melhores vaqueiros de todos os tempos. Aí como foi que ele disse? Ele colocou os 4 e falou, e o quinto sou eu, Pedro. Super Canga. Super Canga. E ele tem, até, vamos ver se tem um quadro aqui, que ele falou que lhe encontrava a qualquer hora dentro do X1. Ele disse? Disse. Ele tá preparado, eu não tô não. Mas você pega essa parada, não? Eu vou pra cá, eu vou ver aí, mas eu acho difícil pegar o velho Canga. O Super Canga, né? Super Canga. Mas tinha algum embate pra pegar ele e outro, botar ele mais outro assim pra correr essa boiada forte? Eu vou ajeitar pra ele pegar um duelo mais Bade de Souza. Talvez ele perca. Agora, se ele perder pra Bade de Souza, pronto, é um duelo que ele queria. Que velho bala. O velho Baba. Júnior, brincadeira, rapaz. Então você ainda não. Todo mundo já se pegou, não tinha. Tem Bruno Silva que nunca correu. É Bruno, rapaz. Bruno, vamos ver outro aí. Bruno vale. É Aroeira. Não correu X1 ainda. Correu ainda não. Tem Bruno. Mas não correu puxando. É. Duelão bom aí de Bruno Silva e Washington Luiz. Do aquele duro, né? Bruno Silva e Washington Luiz. O Bruno Silva e outra aí, sei lá. Natan mesmo. Nossa. Bom raqueiro. Aí a galera. Assim. Os raqueiros, né? Com os que correram mais X1, né? Que. Tem um bocado de raqueiro bom, Carlinhos Santa aí, que deram. Então, assim, Júnior, queria saber, você participou de X1, ganhou, perdeu,
E queria ver se você tinha vontade de assistir, né, um card especial dentro de um X1 de dois competidores assim, da atualidade, dois caras bons se pegar. Eu queria assistir esses dois aqui, num X1 mesmo com a boiada forte. É um duelo bom da Juninho de Celso e Delvano, né? Juninho Vitória e Delvano. Juninho Vitória e era casca Delvano. grossa. Dois vaqueiros bons, Novo. dois vaqueiros novos dispostos mesmo para essa boiada preta, eles davam rosto nela. Você tinha vontade de assistir, né? Eu ia assistir isso, eu ia de perto olhar lá, os homens judiados do gado. Júnior, tem um prêmio aqui pra gente finalizar, que esse prêmio é muito importante na tua vida. Eu tava lá também. Parque Maria do Carmo, 2017. Você foi campeão, Júnior Bocão esterando. E num momento muito difícil da sua vida. Seu pai estava meio adoentado. Foi, papai teve um tempo meio doente. Nesse mesmo dia, rapaz, ele sofreu um E acidente. seu pai, que é logo a sua fortaleza, né? Rapaz, não é. E Naquele tempo você não achou acolhimento na sua fortaleza, que ele estava adoentado, né? era, e foi um negócio que Deus, sei lá, que foi uma coisa tão... Mas graças a Deus ficou bom e hoje tá mais eu. Eu sou realizado demais ele, mora mais eu. Um abraço para ele lá, para Lorena, para minha mãe que tá no Rio Grande, minhas irmãs, meus filhos que estão em casa, Arthur, Izzy, Latessa, Luísa. E se Deus quiser, segunda-feira eu saio daqui. Com fé em Deus, estou em casa na terça. E a gente chega no final aqui do nosso bate-papo aqui, Júnior, te agradecer. História linda, né? Saiu de casa novo, a família ficou para trás. Hoje resgatou a família correndo o boi, mora junto. Né? Os irmãos, por consequências da vida, cada um também no seu cantinho. E a gente, simbolizando o agradecimento pela tua participação aqui, a gente sempre tem uma lembrança. A lembrança é essa luva aqui, que traz a marca, né? Do Expedição Vaquejada, da PixPoker, do PixBet, portal. Vou lhe entregar com muito carinho, te agradecer pela tua presença. Obrigado, meu irmão. Guarde na sua estante. Eu sei que é um troféu, porque para chegar, para sentar aqui nesse banco, para esse bate-papo, tem que ter ralado, tem que ter muita história para contar. E obrigado, cara, pela tua presença Obrigado aqui. a vocês por ter me chamado e agradecer pelo presente aí. Tamo junto? Tamo junto, meu Vamos irmão. arrancar a tampa e manda boi. Obrigado, Júnior. E um Latesse aqui também a cela, que está se tornando a cela mais desejada e mais conhecida do Brasil. É onde aqui, Júnior, você deixa aqui sua assinatura, como quem participou, e vai servir de lembrança no final do ano, com fé em Deus. A gente vai mostrar a cela aí com os autógrafos, as assinaturas dos grandes amigos que vieram aqui para o bate-papo no Expedição Vaquejada. Nossa equipe vai vir até aqui para que você possa assinar aí, deixar gravada a marca aqui da Naja da Boiada, meu amigo, meu irmão, Júnior Latesse.